Olá, José Paulo Soares, obrigado por teres aceitado o meu convite. Obrigado, eu. José Paulo, diz-me uma coisa, tu és o meu convidado mais jovem e, portanto, eu quero ter uma conversa contigo sem qualquer tipo nem de paternalismo, nem de condescendência, mas pelo contrário, e a razão pelo que te convidei é porque há uma coisa que eu valorizo muito, que é o mérito, ou seja, para mim, o mérito não tem idade, não tem cor, não tem sexo, não tem nada. E é algo que eu gostava de ver mais em Portugal, ou seja, que o mérito fosse recompensado muito mais vezes que aquilo que é. Mas isso é outra conversa. Aquilo que eu te quero perguntar, e daqui a pouco vou-te perguntar algumas coisas sobre um podcast que tu tens e que eu acho fantástico, com a tua idade. Obrigado. Este foi tu que já fizeste até hoje. Mas antes disso, queria te perguntar uma coisa mais simples, ou seja, como é que um jovem, e vou-te perguntar a idade, portanto, tens aquela idade em que se pode perguntar a idade, portanto, não há problema nenhum. Como é que um jovem como tu tenha uma consciência social, política tão pouco habitual em alguém da tua idade? Ora, antes de mais, obrigado pelo convite que me fizeste para estar aqui hoje. É um gosto, é um gosto estar aqui. Bom, respondendo à pergunta da idade, tenho 17 anos, portanto, posso dizer que nas próximas eleições ainda não vou votar, faço os 18 uns meses depois. Mas não sei, bom, eu não sei responder à pergunta, quer dizer, eu não sei. Primeiro, não sei se concordo totalmente com essa quase hipérbole, mas não sei, eu recordo-me de gostar de política desde novo, ou quer dizer, sou novo, desde muito novo ainda. Eu recordo-me aí, com 9 anos, nas alturas das eleições autárquicas de 2013, naquele ano também foi o ano do irrevogável. A partir daí lembro-me mais ou menos bem dos acontecimentos políticos. Até lá não me recordo, mas a minha mãe costuma dizer que eu via o canal do Parlamento aos 6 anos. Eu não sei se é verdade, mas ela diz que isso era assim. Mas não sei, quer dizer, é um gosto e acho que é uma coisa que se vai desenvolvendo e que, como sempre gostei de política, vou tentando perceber as circunstâncias que me rodeiam, e acho que a política também é isso, quer dizer, é tentarmos perceber qual é o funcionamento da sociedade, qual é o funcionamento da sociedade que nos rodeia, das pessoas que estão à nossa volta, porque é que as coisas são assim, nós passamos aquela idade, os 4, 5 anos em que estamos a perguntar, mas porquê é que é assim? E acho que a política é para prolongar dessa idade, não é? É passarmos bastante tempo a perguntar porquê é que é assim e não é de outra forma. E a política é saudável enquanto fizermos essa pergunta. Quando deixamos de fazer a pergunta e quando nos conformamos com as circunstâncias conforme elas são, algo está mal na nossa relação com a política, na nossa relação com a sociedade. Eu faço muitas vezes essa pergunta, porque é que é assim, porque é que não é de outra forma? E, portanto, acho que é daí que vem o gosto, e depois do gosto é só aprofundar e tentar perceber como é que as coisas funcionam. Certamente, com a minha idade bastante deficitário quanto ao conhecimento geral das coisas, mas com o tempo isso vai melhorando, certamente, que espero eu. Zé Paulo, seguramente, e com a tua idade, o teu conhecimento sobre as coisas já não é assim tão pouco como isso. Eu já ouvi algumas das coisas que tu fazes e que dizes e, portanto, já tens uma maturidade muito grande. Diz-me outra coisa assim, para quem desde miúdo gosta da política, o que é logo em si algo muito interessante, ou seja, pelo menos assim, eu acho que sou uma pessoa que convive muito com jovens e algo atento ao que vai passando, e não é muito normal que alguém goste da política de tão novo. E mais do que isso, que gosto da política de tão novo dessa maneira que tu colocas, ou seja, num sentido de tentar perceber, como tu dizes, perceber as coisas, perceber o mundo. O que é que tu tens sentido nestes anos, que já são muitos, nesse sentido já são muitos, desde que tu começaste a gostar, tens obtido as respostas às tuas perguntas? Se calhar, se calhar boa parte das vezes sim, boa parte das vezes não. Porquê? Porque muitas vezes as coisas, e um dos problemas em Portugal e não só, é nós não sabemos porque é que as coisas são como são. As coisas são como são desde tempos imemoriais que são assim, e porque é que são assim? Bem, sempre foi assim. Porque é que qual é a razão para se mudar? Esse espírito reformista que acho que tenho
faz com que as coisas, que acho com que as coisas têm que ser mudadas, têm que se mudar de vez em quando. O meu pai era militante do PCP e, portanto, esse espírito revolucionário também está em mim. E essa coisa de, às vezes é preciso irmos mudando, é preciso irmos reformando as circunstâncias, parece-me realmente importante. E muitas vezes, se olharmos para o nosso país, perguntamos, mas porquê é que as coisas são assim? Porquê é que nós precisamos disto? Porquê é que não podemos ter isto de outra forma? Tem razões históricas para ser, mas não há razões para que sejam assim hoje. E as razões para que sejam assim hoje são meramente conformismo, são meramente de habituarmos-nos a que sejam assim. E acho que com as pessoas da minha idade, mais velhas que eu, mais novas, nós não nos habituamos a que as coisas sejam assim. E, portanto, enquanto conseguirmos manter esse não hábito, vamos conseguir olhar para as coisas de forma distanciada. Quando vou falando com pessoas que já estão dentro de como as coisas são, e não quero utilizar a palavra sistema, mas estão dentro do status quo, por exemplo, há uma maior facilidade em se olhar para as coisas e não notar o mal, ou não notar aquilo que está errado, porque já nos habituamos a que seja assim, já não vemos ali nada de errado, é a normalidade das coisas, e esse habituar é algo normal, é algo humano. Agora, temos que tentar combatê-lo, e num país, por exemplo, e agora aqui eu digo isto algumas vezes no podcast e tento não fazer, e digo que não é uma guerra etária, mas é preciso irmos fazendo rejuvenescimentos num país envelhecido na generalidade, num país onde a classe política também ela é envelhecida, onde a elite mediática, se assim podemos dizer, é envelhecida. Há uma maior dificuldade em mudar, há um certo conservadorismo, e aqui eu não me refiro ao conservadorismo que nós associamos à direita, refiro-me a um conservadorismo, um conformismo, e esse conservadorismo vemos também à esquerda, no nosso caso português, a esquerda-direita é extremamente conservadora, porque quer manter esse status quo de como as coisas são e de como as coisas devem manter-se. E, portanto, boa parte das vezes não há resposta para porque é que as coisas são assim. E se não há resposta, parece-me que há algo que está de errado. E não quer dizer que se tenha que mudar, quer simplesmente dizer que temos de procurar a resposta, e só quando tivermos a resposta à pergunta é que podemos discutir se é para mudar ou se não é para mudar. Agora, não podemos defender a permanência de algo sem sabermos quais são as razões que sustentem essa permanência. Sem dúvida, Zé Paulo, isso aí assim, muito do que tu disseste tem muito a ver com a juventude, mas tem a ver também com aquilo que nós somos, ou seja, há pessoas que são jovens a vida toda, e portanto têm sempre essa vontade de mudar. Com o tempo vão muitas vezes percebendo que algumas coisas estão, como tu dizes, já refletiram sobre as coisas e acham que elas estão melhor conservando-se. Porque como tu dizes, e muito bem, disseste aí algo muito interessante, ou seja, o pensar sobre as coisas, o refletir sobre as coisas, o querer agir sobre as mesmas não significa mudá-las. Pode significar chegar-se à conclusão e ficar-se confortável com a ideia de que é melhor manter e não mudar. Outras vezes não, outras vezes é mesmo melhor mudar. E diz-me uma coisa, tu há bocadinho dizias assim, eu ainda nas próximas eleições eu não voto. E portanto, e aí não podes fazer nada, portanto não votas porque não tens idade, não vais votar. Mas nem eu sequer quero perguntar onde é que tu ias votar, e não é isso que me interessa minimamente. Interessa mais perguntar-te como é que tu, neste processo, no fundo de aprendizagem que fazes todos os dias sobre a política, falando com tanta gente que tu tens falado e ouvindo tanta gente, e lendo tanta gente e vendo tanta gente de quadrantes diferentes, como é que tu te situas a ti próprio em termos de quadrantes políticos? Mais do que isso, como é que tu te situas em termos da tua ideia sobre a sociedade e sobre o país que gostavas de ter? Eu já fui, no podcast já fui respondendo a isso, e estamos aqui hoje num sítio que se chama-se Pés Libertatis, e portanto acho que é fácil chegarmos à conclusão de que sinto-me liberal na ideia de que é preciso dar liberdade às pessoas para as pessoas decidirem o que querem fazer. E isso parece-me que é a definição do liberalismo, não é? E portanto sinto-me um liberal nessa ideia de darmos liberdade às pessoas para as pessoas decidirem. Muitas vezes, em Portugal, o liberalismo
é um bicho de 7 cabeças, é um bicho-papão, que não faz sentido que seja. Espero que nos próximos anos essa ideia seja desmistificada, mas não faz sentido que seja, porque tradicionalmente, culturalmente é algo normal, temos uma cultura católica de muitos séculos, somos um país, diria hoje, um país de esquerda, mas não, o liberalismo não tem de ser olhado como um bicho de 7 cabeças que muitas vezes se quer fazer pensar que o liberalismo não quer o Estado, por exemplo. Naturalmente os liberais querem Estado, não são anarquistas, querem um Estado mais pequeno, um Estado mais eficaz, um Estado que não se meta em tantas que não intervenha tanto na economia como, por exemplo, intervém em Portugal. Mas, dito isto, parece-me que Portugal precisa de ser um país mais liberal. Nisso, o Mais Liberdade tem feito um trabalho excelente para proporcionar isso, para dar essa alternativa, para mostrar que, para além da via partidária, é possível, ideologicamente, podermos perceber ou podermos chegar à conclusão de que o liberalismo é a melhor solução, ou pode ser, ou um país mais liberal pode ser a melhor solução. E, portanto, nas próximas eleições, não podendo eu votar, e não sabia também quem ia votar, e teria de ser uma decisão que ainda teria de tomar. Mas aquilo que me parece é que Portugal precisa, nos próximos anos, de ser mais liberal, menos intervencionista na economia, e de ser um país, acima de tudo, reformista, que se possa reformar a justiça, reformar a educação, por exemplo, que é um tema onde eu falo bastante, que possa garantir que gerações mais jovens tenham uma possibilidade de progredir socialmente através desse mérito que falavas há pouco, dessa ideia de que, independentemente do sítio onde se nasce, é possível ascender socialmente, é possível ser-se mais. E essa ideia em Portugal é uma coisa que está perdida. Demora-se em Portugal 5 gerações em média a ascender dos rendimentos baixos para os rendimentos médios. Isto é incrivelmente assustador. 5 gerações é muito tempo, é inaceitável. Numa geração isto tem que ser possível, esse ultrapassar de barreiras tem de ser possível. E o grande motor para o elevador social é a educação. E essa devia ser a aposta nos próximos anos. A educação tem de ser a aposta em Portugal, porque somos o país da Europa com piores índices de educação absolutos. É verdade que temos feito um excelente percurso nos últimos 20 anos, por exemplo, quanto ao abandono escolar, mas se compararmos relativamente aos outros países, percebemos que, afinal de contas, não fizemos um percurso assim tão bom. E aquilo que temos que fazer é apostar na educação, porque a educação é a política mais futurista, é a política que pode hoje proporcionar ou fazer com que no futuro se possa viver melhor, com mais facilidade. Ou seja, investir hoje na educação não te dá frutos hoje, não dá frutos daqui a 5 anos, se calhar nem daqui a 10, mas vai dar frutos daqui a 20 anos. E eleitoralmente pode ser difícil, porque as eleições são de 4 em 4 anos, tem de se ganhar eleições. Mas esse sacrifício, muitas vezes, pode ser um sacrifício eleitoral, pode-se mesmo perder as próximas eleições por causa disso, mas esse sacrifício político tem de ser encarado como necessário para o desenvolvimento do país. Em Portugal não o tem sido, mas é preciso que olhemos para esse sacrifício, e se calhar essa palavra sacrifício não é melhor, mas é preciso que olhemos para isso como algo necessário para o desenvolvimento do país, porque não será possível Portugal desenvolver-se, não será mesmo possível Portugal ser mais liberal se não existir um investimento na educação, se não existir uma população mais instruída, mais produtiva, uma população que consiga realmente, independentemente das condições sociais, ascender. Em Portugal isso hoje é impossível e não há algo mais injusto do que isso, e isso é também um dos problemas que a democracia portuguesa enfrenta, é a questão do elevador social. Enquanto isso não for possível, algo de muito errado
está a acontecer em Portugal e temos de olhar para isso enquanto tal. José Paulo, tu diz aí coisas muito importantes e eu fico muito contente que o digas, porque assim como é evidente, basta ir acompanhando o que eu vou fazendo e eu concordo com muitas das coisas que tu dizes, como é óbvio, portanto não faz, mas o muito mais importante que eu concordar é o facto de jovens como tu acreditarem nisso, isto porque é muito mais difícil mudar um país, a minha geração, dizendo isso, do que se a tua geração acreditar nisso. Ou seja, se vocês acreditarem nisso, vocês têm uma capacidade de mobilização dos pares, dos outros jovens, e os jovens, se acreditarem nisso em força, têm uma capacidade de mudança muito maior do que tem a minha geração, muita da qual não quer mudar mesmo aquilo que já está. E uma coisa que deixa-me dar só uma à parte em relação à questão da educação. Sem dúvida que tens toda a razão, isto na minha opinião, como é evidente, quando estamos a falar, eu digo a minha opinião, tu dizes a tua opinião e podemos estar os dois errados. Mas há uma coisa também que tu vais vendo em Portugal. Toda a gente há muitos anos diz isso e toda a gente diz que adora a educação e quer apostar na educação e que aposta na educação. E a educação tem servido há muitos anos para esconder muitas vezes uma vontade de não mudar coisa nenhuma. Ou seja, toda a gente diz que adora a educação e que vai apostar nela, não só não aposta de forma consistente e coerente, mudando essa aposta completa, ou seja, quando dizem isso estão a mudar tudo aquilo que outros fizeram, como ao mesmo tempo, muitas vezes serve para esconder uma outra coisa, que é não fazer as reformas hoje, que se tem que fazer hoje. Porque como tu disseste bem, a educação, estamos a preparar o futuro, estamos a preparar cada vez mais o futuro, mas nós temos que fazer algo hoje também. E às vezes esconde isso, às vezes a vontade de não fazer hoje é dizer não, mas nós primeiro temos que apostar ou na educação, ou nisto ou naquilo, e portanto não podemos... Não, há muitas coisas que se podem fazer já, devem-se fazer já, e a tua geração deve lutar para que se façam já. Exige essa aposta, exigir isso, porque disseste muito bem, é inaceitável que um jovem não possa mudar de vida, que não suba no elevador social numa geração, é completamente inaceitável. Qualquer país deve ter as condições, a infraestrutura para qualquer jovem, baseado no seu mérito, possa rapidamente mudar de vida, não ter que esperar 2 ou 3 ou 4 ou 5 gerações. Isso é completamente inaceitável. E é inaceitável que a minha geração, as gerações antigas, que condicionem a tua geração e o vosso futuro por decisões que muitas vezes tomamos hoje e que têm um impacto para muitos e muitos anos e na vossa vida, uma das quais que é a dívida que andamos a deixar para que um dia Sim, vocês paguem. isso me permite é uma coisa, porque a educação parece-me que deve ser a política basilar, ou tem de ser a política basilar nas reformas que o país precisa. Apesar de tudo, até vinha a haver uma certa continuidade, nós vinhamos a melhorar os resultados PISA até 2015. A verdade é que desde 2015, com Guterres, Nuno Barroso, Santana Lopes, José Sócrates, Passos Coelho, vínhamos a obter melhores resultados. E a verdade é que desde 2015 esses resultados são piores. Vamos ver se essa queda é sustentável ou é sustentada, ou se volta a haver uma ascensão que me parece difícil. Mas nem é só a educação quando falamos da falta de oportunidades, há outras. Portugal é um país envelhecido, dos países mais envelhecidos da Europa, dos países mais envelhecidos do mundo, e tendencialmente ascenderá nessas posições ainda mais. E isso dificulta-nos, por exemplo, porque muitas vezes também parece que há um discurso de que o aumento da esperança de vida é um problema, quer dizer, é das melhores, é um dos melhores adventos da ciência, é podermos proporcionar às pessoas uma melhor vida durante mais tempo. O problema por outro lado, a diminuição da natalidade, não é? E termos um país mais envelhecido provoca, primeiro, que tenhamos um país tendencialmente mais conformista, mas temos, por exemplo, uma classe política mais envelhecida. Se olharmos o que é que são os jovens turcos no PS hoje, os jovens turcos do PS são pessoas que têm mais de 45 anos. Bom, uma pessoa pode ter juventude de espírito aos 60, mas mais que não seja estatisticamente, aos 45 anos não é jovem. Se olharmos para este governo, é um governo, para além de ser grande, é um governo envelhecido. E não há esperança de mudança. Se olharmos, por exemplo, para a comunicação social, há uma última mudança de caras.
há 20, 15 anos, há 15, 20 anos, a partir daí, as caras são muito as mesmas. Não há uma mudança. Se olharmos para a idade entre os 30 e os 40 anos, seja nos mídia, seja na política, é difícil identificarmos muitas pessoas que estão nessa faixa etária. Aquelas pessoas que nasceram nos anos 90, entre 85 e 95, por exemplo, não estão propriamente muito representadas no espaço mediático português. Há alguma coisa aqui falhou para que isto fosse, para que estas pessoas não pudessem ter tido a sua oportunidade. Para além de ser injusto para com estas pessoas, é também sintoma de subdesenvolvimento do país e é causa do mesmo. Porquê? Porque está-se a deitar fora pessoas que podiam proporcionar mudança no país. E está-se a deitar fora essas pessoas por falta de oportunidades. E isso é um problema. E depois a questão da dívida pública. Parece-me que é algo... é difícil nós dizermos isto, mas nós, portugueses, vivemos acima das nossas possibilidades. Esta frase tem um peso político enorme, mas é a realidade. 135% de dívida pública, que é a nossa dívida atual, quer dizer basicamente que nós tínhamos que passar 1 ano e 4 meses a trabalhar só para pagar a dívida pública. 1 ano e 4 meses. Isto só estamos a falar da dívida do Estado. E, portanto, é evidente que o Estado vive acima das suas possibilidades. E, portanto, os portugueses vivem acima das suas possibilidades, porque o Estado são as pessoas. E, portanto, e se esta dívida fosse para pagar investimentos estruturais, se fosse para pagar crescimento do país, percebíamos que esta dívida iria proporcionar durabilidade ou algo duradouro que faria com que as gerações que vão pagá-la, as gerações que vêm a seguir, possam usufruir do investimento. Quando a dívida é para pagar questões correntes do dia a dia, estamos literalmente a viver acima das nossas possibilidades. Ou seja, isto quer dizer é que gerações como a minha, ou que virão depois de mim, ou a que está antes de mim, vão ter que pagar a dívida, vivendo abaixo das suas possibilidades. Isto é claro. Acho que era o Bloco de Esquerda que tinha um cartaz que dizia não há um planeta B. E, portanto, isto é factual. Realmente não há planeta B. É difícil eu dar razão ao Bloco de Esquerda, mas nisto é factual. E, portanto, não havendo planeta B, também não há Portugal B. Se quando olharmos para a seleção, realmente vemos muitos jogadores de qualidade, podíamos ter uma seleção quase A e B. Quanto aos portugueses, não há um país B, não há um país que possa pagar a dívida. E não há um país que possa trabalhar a dobrar para poder pagar essa dívida. E, portanto, nós temos um problema. E não é só o Estado que vive acima das suas possibilidades, a dívida dos privados também é altíssima. E, portanto, temos aqui um problema de que nós não pensamos a médio prazo, nós vivemos a crédito hoje. Viver a crédito hoje acarreta um custo de oportunidade que é decidirmos hoje gastar o dinheiro que era da amanhã. E, portanto, amanhã vamos ter menos para gastar porque vamos ter que pagar o que é hoje, o que gastamos hoje. Portanto, temos aqui um problema grave em que só pensamos no hoje, esquecemos no que acontecerá daqui a 10, daqui a 20 anos. Se hoje as taxas de juros estão baixas, não estarão depois, e nós temos que pagar a dívida com mais dívida. E, portanto, temos um problema que pode ser preocupante, que não tem sido nos últimos anos entrave ao desenvolvimento e ao crescimento, mas que o pode ser, e que, acima de tudo, é um entrave a que a minha geração e as gerações que vêm a seguir, e a geração que está antes da minha, possam decidir de forma totalmente independente, ou de forma totalmente sua, decidir aquilo que querem fazer, porque vão ter que pagar excessos de quem veio para trás. E isso é um problema para o país, e isso será um problema para o desenvolvimento do país. José Paulo, sabe, concordo contigo em absoluto, só uma coisa que tu disseste aí que não está bem é que essa dívida já é um entrave ao nosso desenvolvimento há muitos anos, nós já não crescemos há 20 anos,
ou seja, Portugal não Sim, cresce, isso é claro. Portugal não só não cresce em termos absolutos, porque o crescer 0,5% a 1% é não crescer, é um absurdo, como está a decrescer em termos relativos, porque tem vindo a ser ultrapassado por todos os países da União Europeia e neste momento já deve sobrar um ou dois, que o que a continuar assim acontecerá em poucos anos. Mas tu devias com a tua juventude e não tendo ainda entrado na faculdade, de vez em quando devias ir dar umas aulas à faculdade a algumas pessoas que já tiraram cursos e que ainda hoje não perceberam isso que tu disseste e que tu já percebeste com 17 anos, o que é muito bom, e era bom que outros jovens como tu percebam também. Vocês mais do que o percebam, porque são vocês os principais, são aqueles que o vão pagar, são aqueles que vão sofrer mais com isso e são aqueles que podem mudar, e portanto é bom que haja jovens como tu e muitos jovens como tu que lutem para que se mude isto. Deixa-me, assim, porque o tempo vai muito rápido, depois eu começo, isto é como as cerejas, assim, quanto mais te diz umas coisas, mais vontade eu tenho de fazer várias perguntas, e há pelo menos duas que eu te quero fazer antes disto acabar. Uma tem a ver com o teu podcast, que é brilhante, ou seja, qualquer pessoa, independentemente da idade, não tens que agradecer, porque assim tem a ver com aquela questão do mérito. Ou seja, quem faz coisas pelo mérito não agradece que os outros reconheçam. É assim, o que tu fizeste, qualquer pessoa de qualquer idade e já com um percurso de vida muito grande, teria dificuldade em fazer. E tu conseguiste com 17 anos, o que é fantástico. Eu vi alguns e tu já fizeste, se não me engano, tiveste 55 conversas em cerca de um ano, e não são 55 conversas quaisquer, ou seja, tu conseguiste chamar para falar contigo pessoas de todos os quadrantes políticos, pessoas que têm pessoas muitas vezes de difícil acesso para qualquer pessoa, e portanto conseguiste que eles estivessem disponíveis para falarem contigo. Gosto muito do nome do teu podcast, A Conversar é que a gente se entende. Gosto da ideia que tu lá tens, que é liberdade de debate, que é algo que sempre foi importante e cada vez é mais importante. E nós vivemos isto não tem a ver já com Portugal, vivemos num tempo em que cada vez parece haver menos liberdade de debate. Algo que tu dizes também lá, que é não excluir ninguém pelas suas ideias, e hoje nós vivemos numa sociedade que está a excluir cada vez mais pessoas pelas suas ideias, o que é dramático, e não é só na sociedade que está-se a excluir ideias nas universidades, que são centros onde se devia ser de liberdade absoluta e de debate, e de reflexão, e de contraditório, e isso está a acontecer uma política de cancelamento de ideias que é completamente inaceitável, não tenho outro termo, é inaceitável, e a não ser que hajam jovens a lutar contra isso de forma determinada, isto pode ser dramático para a tua geração, ou seja, vocês podem ter dificuldade em exprimir algumas ideias que a minha geração pôde exprimir livremente, e mais do que isso, quando tu tens uma sala em que as pessoas não podem exprimir livremente as ideias, não há conflito, não há discussão, não há debate, não há inovação, não há criatividade, e portanto o que há é cada vez mais um afunilamento da vida em sociedade nas suas várias vertentes. E aquilo que eu te ia perguntar é como é que tu te lembraste de fazer algo para falar com as pessoas com quem tens vindo a falar, e tu podes dizer algumas das que já falaste, que são pessoas todas elas conhecidas, como é que foi esse processo de tu as convidares e elas aceitarem falar contigo? É assim, eu sei há um ponto a partir do qual já toda a gente fala contigo. Quando as pessoas já veem quem é que falou, já todos querem falar contigo. Mas isso é como tudo, isso é muito fácil dizer, mas a questão é chegar a esse ponto. E chegar a esse ponto é muito difícil, e tu conseguiste. Como é que foi isso? Bom, isto começou com um projeto para uma disciplina que eu tinha de criatividade o ano passado, portanto tinha de fazer algo criativo, e surgiu a ideia, eu procurava algo onde pudesse falar, onde pudesse também, por um lado, proporcionar um melhor debate de ideias. A ideia do nome, a conversar é que a gente se entende, num período polarizado, em que muitas vezes é difícil haver discussões entre os extremos, se houver alguém a meio que consiga conversar com os dois lados, já é algo bom, e foi isso que também tentei fazer, quer dizer, eu nunca excluí ninguém, já falei com pessoas desde o PCP ao Chega em Portugal, e portanto não tenho problemas em excluir ninguém, as pessoas não mordem a falar, e portanto a democracia baseia-se no debate, sempre foi assim que se baseou. A própria democracia não pode ser um dogma, porque a ideia de um dogma parece-me que é antidemocrático, e portanto se olharmos para a democracia como um dogma, estamos a olhar para a democracia de forma antidemocrática, parece-me, e portanto só através de um debate totalmente livre de ideias, quase numa ideia de mil, é que podemos estar mais próximos de atingir essa democracia plena. E tentei trazer aqueles temas que me parecem que são essenciais para o desenvolvimento do país.
a economia, a educação, a demografia, entre outros, que são temas que marcam o elevador social, que está sempre presente em todos os episódios, invariavelmente. São temas que marcam a vida das pessoas no dia a dia e que não são todos os dias discutidos. E são discutidos quando aparecem de vez em quando uns números, mas depois discute-se um dia ou outro e depois volta a desaparecer esses temas. E esses temas são verdadeiramente importantes. Inicialmente era para ser uma ideia de 6 episódios, uma coisa mais ideológica até, com 3 pessoas de esquerda, 3 pessoas de direita. Depois foi crescendo para além disso, depois nas dificuldades iniciais a coisa era para não acontecer, mas acabou por começar, muito porque o Carlos Guimarães Pinto se disponibilizou para ser o primeiro convidado, e portanto já lhe agradeci por isso, que foi importante na altura. De porque que as pessoas aceitam, porque é que as pessoas aceitaram, porque aí está, aí esse ponto de viragem, que é a partir do momento em que se olha para os outros convidados e vê esta pessoa já lá esteve, ok, vou aceitar, mas até lá não sei honestamente porque é que as pessoas aceitaram, não sei se era pela idade, não sei, mas as pessoas foram aceitando e agora certamente é mais fácil que as pessoas aceitem quando vêm, já lá estiveram outras pessoas e que já contribuíram também essas pessoas para o podcast. E aquilo que me parece que é sempre mais importante é essa liberdade de debate, essa liberdade de podermos discutir os temas de forma aberta, discordando, porque eu não sou jornalista, não ambiciono sê-lo, e portanto sempre disse e digo sempre às pessoas quando convido, eu não sou imparcial, sou parcial, penso o que penso e faço as questões atendendo àquilo que penso. E os ouvintes também já sabem isso, ou seja, de mim podem contar não com imparcialidade, mas podem contar com a parcialidade de alguém que pensa o que pensa e, portanto, esse seu, a forma de pensar garante-lhe subjetividade nas perguntas. E, portanto, não se vai ouvir as perguntas do costume, mas tento fazer as perguntas que a mim me inquietam, que podem inquietar pessoas com quem vou falando, e que tento que sejam diferentes. E, portanto, sempre foi esse o espírito do podcast, fugir à espuma dos dias, fugir ao tema cotidiano. Às vezes é impossível, às vezes temos mesmo de falar, porque já houve alturas em que convidados foram ao podcast quando estavam no cimo de uma onda de indignações, coisas que acontecem e, portanto, que é impossível fugirmos ao tema e que faz com que se tornem mais desatuais, mas sendo um podcast, também tento manter essa atualidade o mais longa possível e, portanto, quando falamos do tema do fraco crescimento português, quer dizer, é uma coisa atual há 20 anos, é verdade, e, portanto, conto que seja atual durante mais uns anos, infelizmente, mas e tento também trazer para o podcast essa ideia de reformismo que me marca, mas um não conformismo nessa falta de crescimento. Ou seja, nós não podemos olhar para a falta de crescimento e para estarmos mais pobres relativamente ao resto da Europa como algo inevitável, como algo que tem de acontecer, como algo que não pode acontecer de outra forma. Há outra forma, há outra alternativa, não há nenhuma tina, não é? Há outra alternativa e temos de chegar a essa outra alternativa. Ainda não chegamos lá, mas o debate, acho que só através deste debate de ideias é que nos podemos aproximar dessa alternativa, dessa forma diferente de fazer as coisas e dessa forma que poderá garantir uma melhor vida aos portugueses. E isso parece-me que foi o objetivo do podcast. Está a ser cumprido, espero que sim. Está a correr melhor do que esperava há um ano. Se me dissessem, estamos a gravar isto no dia 27 de dezembro. Eu gravei o primeiro episódio do podcast no dia 28 de dezembro. Portanto, está a fazer um ano. Se me dissessem há um ano que correria como correu, eu não acreditava. Isso é algo positivo. E, portanto, espero que continue a correr assim durante mais algum tempo e que possa contribuir sempre a esse debate aberto de ideias, que é algo que acho que é o sustento das democracias que nós as conhecemos. José Paulo, nós estamos a terminar, isto passa no instante, eu tinha mais umas 100 perguntas para te fazer, mas gostava de dizer, antes de terminarmos, duas coisas. Uma, apesar de eu te desejar a melhor sorte pessoalmente, acho que tu não vais precisar dela, porque claramente
tenho a certeza que tu vais pelo mérito atingir os teus objetivos e, portanto, sejam eles académicos, económicos, o que for. Tenho a certeza disso. Aquilo que eu te desejo é que tu e a tua geração que hajam muitos como tu, consigam efetivamente, além de atingirem os seus objetivos individuais, que são muito importantes para ti, para a tua família, para aqueles de quem tu gostas, consigam em conjunto melhorar e reformar o nosso país, que já anda há 800 anos para ser reformado, mas algum dia o há de ser. Gostei muito de uma coisa que tu disseste, ou seja, as pessoas não mordem a falar. Isso é completamente verdade, ninguém morde a falar, apesar de cada vez mais parecer que morde, porque há muita gente que quer proibir as pessoas de falarem e tem medo do que elas possam dizer. Continua a lutar por isso, continua a lutar para seres livre, para que outros possam ser livres, para que todos tenham o direito a ser livre e a atingir os objetivos em função do seu trabalho, do seu esforço, do seu mérito, e que a sociedade, não é que a sociedade garanta a igualdade, que a sociedade não garante a igualdade, mas que garanta igualdade de oportunidades para que depois cada um, em função do seu mérito, da sua capacidade, da sua vontade e disponibilidade, possa efetivamente lutar para melhorar a sua vida e das suas comunidades. Gostei imenso de falar contigo. O Natal já passou, portanto já desejo-te um feliz 2022. Obrigado, igualmente. E que tudo corra bem e vamos vendo por aí. Muito obrigado. Obrigado.